canto maçorético e texto maçorético. O texto consonantal recebeu vocalização e acentos e foram finalmente estabilizados somente com o advento da Bíblia rabínica. A primeira Bíblia impressa não foi essa, tá, senhores? Essa aqui não, tá? Foi a Bíblia rabínica impressa no final do século XV. No entanto, as formas anteriores do texto TM, texto maçorético, chegou perto de tal estabilização. Os primeiros testemunhos da estrutura consonantal do texto maçorético são encontrados em muitos, mas não todos, os textos de Qumran, datado em cerca de 250 a.C. O que aconteceu, senhores? Quando os maçoretas foram fazer o seu trabalho no texto consonântico, ou seja, não existia sinais e nem vogais, mas existia algo antes dos sinais diacríticos. O que existia antes? Existia uma regra antiga. Qual o nome dessa regra que se dava? Antigamente e hoje se lê o hebraico apenas com as suas consoantes. Mas existia uma regra. Não, para ler o texto hebraico sem os sinais diacríticos. Existem algumas consoantes que se passam com valores vocálicos. O Vav, quem mais? Vav, o Aleph? Não. O Vav e o Aleph está certo. Hã? Não. O Yud, o Vav, o Aleph, mas falta uma consoante. Não. Não. E a consoante Re. O Re se passava pelo som vocálico de A. O Aleph também. E Yud? Passava por qual representação vocálica? I. E o Vav? Isso. Tanto é, nós temos o quê? Nós temos o Holen, Vav, e nós temos o Shurek. Aí do Yud nós temos o que do Yud? Nós temos o que? Qual o nome maçônico que nós temos? Nós temos o Hirek, Yud, e depois nós temos o que utiliza Yud também. Qual o nome do outro sinal maçorético que utiliza Yud também? Não. Hirek Yud é um e o outro. Que usa Yud como um sinal vocálico. Um é o Hirek Yud e o outro Tsere Yud. Então, Tsere Yud, Hirek Yud são o quê? São sinais maçoréticos que utilizam o Yud, ou seja, não que ele utiliza. O Yud sempre esteve ali representando ou o som de E ou o som de I. O Vav, quando se fala Rolevav ou Shurek, que o Rolevav representa qual vogal mesmo? Som do quê? O Rolevav? Som de O. E o Shurek representa o som de U. E, ou seja, o Vav era a consoante que sempre esteve ali, ou com o som de O, ou com o som de U. E o Hirek Yud representa o som de I. E o Tser Yud representa o som de E. Ou seja, eram consoantes que sempre estiveram ali, representando o som de E e o som de I. Isso chama-se do quê? Tem um nome da tabela vocálica que eu faço. Vogais longas por natureza. Por que por natureza? São a construção dos sinais maçoréticos, no qual o Vav e Yud sempre estiveram ali por natureza, representando sons vocálicos. Por isso que se fala vogais longas por natureza. Nós temos vogais longas por natureza e depois vogais longas por posição e vogais breves. Me dê um exemplo de uma vogal breve, senhores. Eu quero. Eu ensinei, né? O pata é uma vogal breve. O kametz é uma vogal longa por posição. Ok? Não lembraram agora, né? Então tá certo, senhores. Bom, sua semelhança especialmente à primeira gruta que existe no livro de Isaías, uma parte B do livro de Isaías da primeira gruta de Qumran. A forma medieval do texto maçorético é impressionante, mostrando quão preciso foi a transmissão do texto maçorético. Esses primeiros atestados são chamados de proto-maçorético, já que seu quadro consonantal serviu de base para posteriores manuscritos maçoréticos. O que aconteceu? Quando os maçoretas fizeram todo o seu trabalho, e quando houve, lógico, os maçoretas estão mais ou menos no século 8 depois de Cristo. A atividade dos maçoretas se dá do século 8, ali já é um período medieval, 8 e 9, de duas famílias de maçoretas, família Ben Asher e família Ben Naphtali.
são as duas maiores famílias que fizeram todo o trabalho maçorético. Quando, lógico, eles faleceram e aconteceu, passou-se o tempo, quando veio a descoberta dos manuscritos de Qumran, quando foram comparar os manuscritos de Qumran do século II antes de Cristo, puderam verificar que a estrutura consonântica era a mesma estrutura consonântica do trabalho dos maçoretas. A estrutura consonântica. Então, o que isso levou aos especialistas, aos hebraístas? Que o texto que chegou à mão dos maçoretas para eles fazerem o seu trabalho, fazerem a sua maçorá, era o mesmo texto padronizado desde o século II a.C. Ou seja, um texto fidedigno. Ok?